Olá, muito bom dia, alunos do terceiro ano A e terceiro ano B. Vamos para mais uma videoaula de ciência. Vamos falar hoje sobre animais invertebrados. Pega o livro de vocês na página 44, livro de ciência, e até a página 51, certo? Essa é o quê? É a aula 3. Pega o livro no capítulo 4. Vamos ficar ligado para não perder a explicação. Invertebrados terrestres. Olha o nome. Invertebrados terrestres. O que são animais invertebrados? Primeiro vamos entender. Então, invertebrados são animais que são desprovidos de coluna vertebral. Certo? Minhoca. Lembra da aula anterior? Minhoca. Esse animal ele não tem uma coluna vertebral. Ele não é formado de vértebras. Entendeu? Não tem esse exoesqueleto. Então, por isso que é chamado de invertebrado. O que é terrestre? São animais que vivem na terra. Os invertebrados terrestres vivem em diversos tipos de ambiente, desde as matas até os desertos. Esses animais se movimentam de várias maneiras. Formigas, centopeias e aranhas têm pernas e andam. Minhocas e caracóis rastejam, besouros, abelhas e mosquitos têm asas e voam. Grilos e pulgas saltam para se locomover. Então, você viu aqui nesses exemplos que são animais que não estão desprovidos de coluna vertebral. E você até esmagar ele na mão, né, se você for pegar. No solo, ou seja, na terra, muitos invertebrados podem ser encontrados debaixo de pedras ou folhas caídas, como o tatuzinho de quintal. Já as minhocas vivem dentro de túneis cavados no solo. Então está aqui o tatuzinho de quintal, né, e os caracóis. No ar, os únicos invertebrados que têm asas são insetos. Eles voam para fugir de outros animais, para se alimentar, para encontrar abrigo ou em um lugar para depositar seus ovos. Por exemplo, borboletas, libélulas, besouros, abelhas, joaninha e gafanhotos, entre outros. São invertebrados que voam. Então tá aqui, né? Ó. São os invertebrados que voam. É só você pegar o livro de vocês que vocês vão ver as imagens. Insetos sociais. Insetos como as abelhas, as formigas e os cupins podem viver em grupos grandes em que cada indivíduo tem função coletiva, formando uma sociedade. Os cupinzeiros são constituídos por uma sociedade de cupins. Em uma colmeia podem viver milhares de abelhas. Então, pessoal, viver em sociedade, né, esses animais, cada um deles tem seu trabalho específico na sua colmeia, entendeu? No seu grupo social. Então, cada um, tipo, tem a rainha, a abelha rainha, tem os zangões. Então, para cada um, ele desempenha uma função específica. Eles não invadem a função do outro, tipo o ser humano. Né? Então, cada um desempenha a sua função. Isso é viver em sociedade. Tipo os cupins, as abelhas. Então, aqui os exemplos. E os invertebrados microscópicos. Pessoal, quando se fala em microscópio, são seres que você não pode ver simplesmente à sua vista, com os seus olhos. Precisa de um aparelho para aumentar milhões de vezes o tamanho dele. Nesse caso, é um aparelho chamado de microscópio, certo? Então, por isso são chamados de invertebrados microscópicos, porque são vistos através deste aparelho. Alguns invertebrados são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu, ou seja, simplesmente sem a ajuda de aparelho. Para observá-los são necessários instrumentos como microscópio. Invertebrados aquáticos. Então, são animais que vivem aonde? Na água. Animais que não têm ossos, como crânio e coluna vertebral, são chamados de invertebrados. Muitos invertebrados são aquáticos. Alguns vivem em água doce de rios, lagos, represas e lagoas. Também existem os que vivem na água salgada de mares e oceanos, certo? E na água doce. Muitos invertebrados vivem dentro da água quando filhotes e depois de muitos tempo viram adultos e passam a viver fora dela. É o caso do mosquito
que transmite a dengue. Outros invertebrados vivem sempre imersos na água, como alguns caramujos e camarões. Então, alguns invertebrados vivem na água salgada e alguns vivem em água doce. Lembrando que esses pequenos seres, eles servem para alimentar outros seres, viu? Tipo o peixe, né? Na água salgada, em mares e oceanos vivem milhares de invertebrados, muitos diferentes entre si. Alguns deles não se locomovem e vivem presos em rochas, por exemplo. Outros apresentam diferentes formas de locomoção. As esponjas são animais que não se locomovem. Eles obtêm alimento da água que circula em seu corpo, certo? Então, é o seguinte, gente, a água passa por dentro do corpo desses animais e quando vai passando por dentro do corpo desses animais, o alimento que fica, os resíduos que tem na água, fica lá como se fosse um filtro. Polvo e lula também são invertebrados marinhos. Eles usam tentáculos para se mover e capturar pequenos animais na alimentação. Nos polvos, os tentáculos são chamados de braços e têm ventosas. Então, está aqui, né, esses animais, o polvo e as lulas. Então, esses animais são animais de água salgada. Eles não possuem coluna vertebral, por isso são chamados de animais invertebrados. E tem também os chamados invertebrados parasitas. O que são parasitas? São animais que parasitam, que ficam em outros seres, que precisam sugar, absorver os nutrientes, o alimento de outros seres. Seres vivos que vivem fora ou dentro do corpo de outro ser vivo, causando-lhe prejuízo, são chamados de parasita. Então, esses animais vivem no corpo do ser humano, por exemplo. Nós temos muitos parasitas. Pulgas, piolhos e carrapatos são parasitas dos seres humanos e de outros animais, como cachorros e vacas. Existem também parasitas que vivem dentro do corpo de outros animais, lombrigas e outros vermes. Por exemplo, podem viver dentro do corpo humano e causar doença. Então, é isso. Esse chamado então, parasita é quando ele absorve o alimento através do corpo de outro animal. Então, esse aqui, esses animais invertebrados, gente, lembrando, eles não possuem coluna vertebral, por isso este nome. Então, daí a aula sobre animais invertebrados. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Vamos estudar, e tirar